Queridos, então, quem tiver pergunta aí, eu vou lançar de repente, para iniciar aqui, né, uma questão entre as falas, algo que envolva aí o professor Fernando, mas também a professora Baruana anteriormente. Aí, quem quiser fazer alguma questão na sequência, né, vamos só esperar o Fernando voltar. Olá. Chegou? Sua Sim. imagem. Aê, ótimo, ótimo. Então, Fer, estava colocando aqui, depois se alguém tiver uma questão, eu já vou colocar algo, não é nenhuma questão, né? Mas vou aproveitar aí a sua fala, e também para a Baruana, então se ela quiser também, após você responder ou contribuir com algo, ela também, né? Porque Uhum. se refere aos dois. Acho que até o momento, inclusive, a Baruana deu uma aula aí dentro do mini tempo que a gente estipulou, né? Mas acho que ficou, claríssimo para a gente poder mapear como que a gente está, então, tentando caracterizar mesmo como políticas, ou você colocou bem, no sentido mais amplo, práticas mesmo, né? E como isso é um acúmulo de práticas de enfraquecimento aí ao longo de décadas e no processo histórico, em especial aqui do Brasil. Enfim, já no final da sua fala, aí me deu um pouco mais de tranquilidade, porque eu só queria colocar uma questão para você e depois também a Baruana na sequência, onde que entra a nossa micropolítica no meio disso, né? Justamente, acho que para a gente já poder começar a ver um pouco a questão das brechas aí, porque senão fica uma sensação, né, de que nessa relação aí de senhor e escravo que a gente estabelece com os poderes, de que as linhas de brecha são quase inexistentes, entendeu? Então, o que que você pensa da micropolítica, nossa, do dia a dia, nesse momento, e a Baruana também, na sequência? Não, eu acho que são espaços, talvez como esse mesmo que a gente está tentando produzir. Acho que o campo, que a questão das práticas artísticas, elas sempre acabam rompendo com esses pressupostos, né? E, e a gente tem que continuar atuando como professor, né? Pensando aí na Hannah Arendt, né? Quando ela diz que a educação é a ponte entre o passado e o futuro, em que, de algum modo, o professor ele oferece para o aluno o passado sem a tirania, né? Então, sem aquela tirania da tradição. Então, ela oferece para o aluno sem que ele tenha que receber aquilo de maneira violenta, que muitas vezes é oferecido pela família. Então, a família, não, você tem que seguir a tradição, você tem que ser assim, assim, assado. A educação ela teria esse papel de ser maleável nesse sentido, na hora de trazer a tradição, e ao mesmo tempo, a educação tem um papel de que esses jovens consigam olhar para essa tradição sem tiranizá-la, sem negar totalmente aquilo que foi vivido pelos outros, para que a gente possa, então, transmitir, que a educação possa transmitir para os mais jovens aquilo que a cultura produziu, né, os bens culturais que a cultura produziu, para que ele não tenha que começar tudo do zero. Então, eu acredito bastante nesse papel da como educador mesmo, né? Pois é, né? Então, a questão da tradição aí, bom, depois eu deixo, acho que eu vou retomar isso um pouco, né? Ela é Uhum. importante também, porque tem a ver com essa coisa que tanto você quanto a Baruana também tocou, que é a nossa memória, né? Uhum. Enfim. E o que essas políticas de enfraquecimento tentam recalcar de alguma maneira também. Baruana, você está ouvindo certinho a gente? Se quer contribuir nisso dessa questão mais da micropolítica que eu coloquei, se você. Oi, Leandro, sim, eu tô ouvindo, e eu gosto muito dessa ideia das frestas, né? Porque é justamente onde a gente pode realmente atuar. E quem me conhece sabe que, bem, eu sou formada em Direito e eu sempre tive sei lá, preconceito desse mundo jurídico e tudo mais, e eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas hoje a nossa fresta
ela é justamente, pelo menos no campo político, né, ele é justamente o que nos resta, né, dessa ideia de Estado democrático de direito. Porque, por pior que estejamos, o fato de nós ainda não sermos uma ditadura realmente no campo formal, vamos dizer assim, nós temos ainda uma Constituição a ser prezada, nós temos ainda leis que foram constituídas, né, dentro desse processo de redemocratização, que garantem ainda hoje que a gente possa atuar nas frestas do judiciário, nas frestas da política. Então, se você vai lá para o campo do embate do executivo, legislativo e judiciário, hoje, as coisas só não retrocedem ainda mais porque há frestas, né, há frentes de combate, há frentes de resistência, de não deixar... Por que a reforma da Previdência ainda não passou, né? Por que, em vez de R$200, foram R$600 no auxílio de emergência, os R$1.200, né? Por que a gente consegue ainda pensar em... Agora, com essa história do Covid todo, o pessoal que trabalha, eu sou parte de um grupo do pessoal de direito, de advogados, né, advogados que, inclusive, lutam muito na área do direito penal, do direito do trabalhador e tal, e a gente vê que essas pessoas, esses trabalhadores que trabalham, né, são advogados, né, mas que também são trabalhadores e que colocam as pautas dessa população que normalmente não teria acesso, isso só é possível por quê? Porque isso existe ainda. Então, na verdade, eu acho que eu estou puxando, né, para esse campo mais institucional, vamos dizer assim, para o embate mais institucional, a não dominação total e absoluta da coisa, né, dessa coisa que a gente tem aí no poder, ela ainda não se deu por conta disso, e é o fortalecimento desses espaços, né, que a gente tem que se posicionar, e é por isso que eu concordo com o Fernando, ele falou que em espaços como esses, por exemplo, é onde as pessoas, elas se encontram, se reconhecem, né, percebem que elas não estão sozinhas, e que é possível você puxar ainda dentro, porque dentro dessas relações desse tensionamento, né, de poder. Eu entendo quando você fala que sou um pouco claustrofóbico, e aí não vai dar, né? Não sobra nada para ninguém? Não, sobra. Inclusive na época do PT, que era uma situação que a gente criticava muito, que era justamente essa política da conciliação, do tomar lá da cá, ó, eu quero que as pessoas tenham Bolsa Família, tudo bem? Ah, não, tudo bem. Então, tá aqui para você, você tem aquela política do deixa todo mundo feliz para você conseguir fazer aquele mínimo. Isso é um tipo de festa, por exemplo, né? Não é super linda, maravilhosa e agradável, claro. Mas é o que é possível dentro das coisas como elas estão. E eu acho que a gente se colocar e não perder de vista essa capacidade que a gente tem de transformar as coisas por meio da cultura, por meio da arte, por meio, né, sem entrar na pedagogização da arte, como o Fer estava falando, mas, assim, algo salva disso. Então, eu acho que responderia nessa linha aí. Não, ótimo, perfeito. Acho que é isso, né? Fica claro para a gente também, que a gente fala tanto em sala de aula o tempo todo, mas às vezes pode se tornar um termo gasto, já que a gente usa tanto, o que é mesmo a micropolítica, porque aí acho que assim, se for só aproveitar uma rápida associação, né, entre vocês dois, as duas falas, acho que é isso. Por natureza, a micropolítica ela vai ser sempre necessariamente subversiva, porque ela é micro, e trágica também, no sentido nietzschiano também, pode ser, necessariamente, né? E isso não é ruim, é isso que eu quero destacar, tá? Porque Sim, isso acho que é motor, né, da revolta e da mobilização, enfim, depois eu é a quero própria falar um pouco característica. disso. Leandro, teve uma fala aqui da Marília, ó, se você quiser ler para o pessoal. Ah, ela escreveu, eu ia falar para Escreveu. ela se manifestar em áudio, deixa eu ver se eu acho, então... Está aqui no chat. Ah, tá. Marília, fala da Marília, o empreendedorismo de si alcança muitos níveis. A coisa do empreendedorismo de si que o Fernando estava se referindo, né? Alcança muitos níveis. Tá acompanhando, Fer? Que você sumiu do vídeo tô também? aqui. Beleza. Inclusive no que se refere ao sofrimento psíquico, como ansiedade, depressão, entre outros, né? Individualizando muito mais frequente a partir dessa crise mundial. Somos culpados por nossos adoecimentos do ponto de vista do funcionamento
neoliberal. Acho que é um comentário, Fê, acompanha aí, Sim, mas se você puder comentar algo, né? Acho que ela está puxando para essa coisa também da autorresponsabilidade de cada um, fora a culpa neurótica do ressentimento que você pontuou, mas acho que uma questão aí mais dessa responsabilização, o que vocês podem comentar um pouco disso? essa ideia da responsabilidade é uma ideia que o Nietzsche traz lá na genealogia da moral, né? Como produzir um sujeito, um homem capaz, um animal, na verdade, ele fala. Como produzir um animal capaz de prometer, né? Essa foi a tarefa do ressentimento e da má consciência, né? Produzir um animal que pode prometer. E esse sujeito empreendedor, ele se encaixa justamente no que o Foucault também vai falar de controle, que é um sujeito que se gere em todos os sentidos, né? Ele tem que garantir que o dia dele seja o mais perfeito possível, né? Buscando fazer todas as coisas do jeito que foram planejadas, não deixar que nada se escape, enfim. Então, esse empreendedor, ele é uma grande farsa, né? É uma grande farsa no É um sentido de que tiro, é um tiro pela culatra, digamos assim, né? Porque é um falso semblante de ser empreendedor de si mesmo, de potência e de liberdade, quando na verdade você está mais enredado num campo de mal-estar, né? Até nesse sentido que ela está exato, falando de aumento de cobrança de produção, enfim, de se bastar a si mesmo, né? exato, exato. E aí, conseguir pensar para além desse sujeito empreendedor é algo bastante difícil, porque a gente está sendo produzido nessa lógica desde criança. Criança Uhum. de 5 anos de idade já está fazendo currículo, né? Virando youtuber, né? Agora a gente tem E, isso, né? e com uma série de responsabilidades, com uma série de coisas. Sim, sim. Então, como tentar romper com esse funcionamento, né? Então, mas acho que o Guilherme também vai tocar bastante nessa questão, né? Uhum. Não, perfeito. Eu tô até lendo ainda o comentário da Marília aqui, né? Mas acho que tem a ver totalmente, né? Essa relação direta entre o aumento do mal-estar mesmo, né? A gente pega desde o nível social, ela está trazendo aqui, lógico, questões de manifestação do mal-estar, né? São sintomas, mas acho que é essa lógica mesmo, né? O empreendedorismo de si, como você aumentar o mal-estar para si mesmo, né? E, bom, enfim, Que o Gui tá por aí? Tô, gente, tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Ótimo, ótimo. Será que a gente tem mais alguma questão entre as falas ou não? Ó, Né? tem uma da Carol aqui. sim, a Carol. Carol quer se manifestar oralmente ou ela escreveu? Eu Ela não acho. Escreveu. escreveu. Ah, ela escreveu? Ah, tá, chegou agora. Vamos dar uma olhada aqui, a Carol. Como viabilizar de forma mais clara a resistência por meio da educação em uma gestão que se distancia da lógica liberal e neoliberal, que é o uso da razão como instrumento de poder? O bolsonarismo, ao meu ver, opera na lógica dos afetos. Prova disso é tentar argumentar no campo da racionalidade com o eleitor do Bolsonaro. Será que a educação daria conta? Ótima questão. Puta que E pariu, cara. vamos aí alguns minutos para os comentários. Ótima questão, não vamos deixar essa para depois, não, é agora já. Então. Quer começar, Bá? Carol. Ai, meu Deus. Mas isso aí que você fala do o bolsonarismo, né, opera na lógica dos afetos, é totalmente isso, né? O Max Weber, inclusive, ele tem uma das formas de dominação, é por meio da dominação carismática, né? Que é essa coisa de você pegar pela emoção, pegar. E o que que essa lógica pega, na verdade, hoje? Essa coisa da lógica dos afetos. E é do afeto, mas é um tipo de afeto específico, né? Que ela pega pelo afeto religioso. A gente tem ali uma questão religiosa muito forte. Então, na verdade, é a volta do Luís XIV, o Rei Sol, né? Que ele é enviado por Deus, né? Então, se Deus fala, então é porque é. E como que você vai racionalizar sobre isso? Isso é muito, muito complexo. E eu li o texto seu e do Fernando, que vocês ainda vão publicar, né? Que tem a ver com isso. Acho que até essa sua inquietação até vem desse pensamento do lugar da ciência, né? Do lugar da racionalidade em meio a essa a essa captura, né, da razão por
por meios que são mais profundos, né? Ela não é possível são coisas que não é possível raciocinar, pensar sobre, porque é uma questão de sentir. E aí, só que é um sentimento que ele é sentido, né? É feito, é realizado por interesses, por questões, por um arranjo de coisas que vem por meio do quê? Né? Fake news. Vem por meio de estabelecimento de discursos e etc., que não tem nenhuma relação com a realidade, vamos dizer assim, né? Não sei se é possível falar dessa forma. Até hoje, a gente vai falar em realidade, como que a gente consegue ponderar isso, né? Quem assistiu a fala da Regina Duarte é bizarro demais, é uma coisa que você fala, gente, como que é possível uma pessoa dessa estar ocupando um lugar deste? Só que daí, bem, aí a gente tem que voltar para como que é possível, como que é possível a gente ter um governo deste hoje, né? E aí a gente vai voltando para tudo isso. A educação, se a educação daria conta, é essa educação que está posta, não. Né? Porque essas pessoas, nós somos produtos dessa educação. Então, aí a gente é produto de fresta, que é aquilo que o Leandro estava falando. Em algum momento a gente conseguiu ter contato com algum pensamento, com algum professor, com alguém que saía da curva, porque o modo que se coloca, que é uma coisa realmente claustrofóbica, é complicado pensar, né? Dessa forma, né, de educação que a gente tem. Você sabe, Baruana, ô Fer, posso só... É que eu vou aproveitar, né, algo aqui, dentro do que a Baruana tá respondendo um pouco e clareando para a Carol, porque acho assim, tem a questão aí, né, do discurso religioso, mas acho que até essa questão do vínculo que ele faz afetivo, até pelo que a gente sabe mesmo do ethos de ódio que ele propaga, com isso que a Baruana agora colocou, fake news e tal. E me passou uma coisa aqui agora, não é nenhuma questão, é só para compartilhar, foi muito uma associação livre mesmo, no final do que a Baruana estava falando agora. Porque com essa coisa toda desse posicionamento dele, por exemplo, de voltar ao funcionamento das coisas, né, que ele parece ser o inimigo número 1 do isolamento, me parece que no final das contas, eu quero fazer um gancho daí, pandemia, isolamento, educação, já que é a questão que é central que a Carol trouxe, né, dentro desse enfraquecimento. Eu não sei, acho que fora toda a questão econômica, mas me passou se ele não intui o isolamento também, bem intuitivamente isso mesmo na cabeça doida dele, né, e boçal, mas se de alguma maneira ele não intui que o isolamento é um momento de perigo subjetivo, entendeu? Porque mesmo o rebanho aí e tal, enfim, né, acho que nem vou entrar muito nessa questão partidária, mas mesmo eventualmente quem elegeu esse governo, porque o fato é esse, é como a Barona colocou, bom, como que nós fomos parar nisso? Mas nós paramos e estamos, é essa a questão, né? Mas a questão é que talvez um momento pandêmico e de isolamento, né, dentro dessa perspectiva, talvez, de potencializar as subjetividades, como nós estamos falando, me passou aqui agora, se talvez o Bozo não receie intuitivamente que esse momento seja perigoso para ele, porque é um momento de remanejar coisas, né, talvez, é como a gente está falando, por exemplo, um momento como esse hoje, entre outras coisas que a internet tem oferecido, né, nesse período pandêmico, talvez coloque esse eleitorado que o colocou lá, que o elegeu lá, em contato com outros saberes que, de outra forma, no funcionamento normal da sociedade, não estaria chegando à sua cara. Não sei, é algo que me passou agora, né? Seria uma questão, uma dessas frestas, entendeu? Ô, Fer, mas fala o que você ia dizer sobre a questão da Carol, enfim. Eu vou falar rapidinho. Então, essa história me lembrou um texto sobre o Freud, não sei se é da Cooper, acho que é da Cooper, Freud e Educação. E aí ela fala que ela diz que para o Freud a educação é um ato do impossível, né? Porque não é possível você educar, por exemplo, sexualmente alguém, porque essa pessoa não lembra do seu passado quando criança, do seu passado sexual, porque tudo teria sido recalcado aí no processo de inconsciente. Então, que a educação ela não é possível, né, para ele, não é o ato do impossível. Mas, ao mesmo tempo, ao final ela coloca que existe alguma coisa que ocorre no processo educativo
que é meio que da ordem do inominável, que dentro da clínica psicanalítica seria chamada de contra-transferência e transferência, que faz com que a gente se engaje em alguns discursos de alguns professores e de outros não, né? E eu acho que está aí, talvez, a aposta. Então, numa educação que tem o que o Heidegger talvez chamasse de Dasein, né, de uma presença ali, que é da ordem do imponderável, que faz você se vincular com determinados discursos. E esses discursos, quando são críticos, e eu acho que é aí que está a questão, é produzir e fomentar sujeitos críticos, eu acho que é a nossa única chance de sair dessa lógica aí. Então, retomar mesmo a racionalidade, sim, a racionalidade, mas tentar retirar dela o seu aspecto instrumental e repor o aspecto crítico, né, dessa racionalidade. Eu acho que, então, a saída é isso, é uma educação presencial, racional e crítica. Perfeito. Né? Perfeito. E acho que colocaria aí junto da crítica o lúdico, né? Porque quando o lúdico perde o espaço, a crítica não se constrói também. Ó, deixa eu só pegar para esclarecimento, então, tem um comentário do Fernando Mello aqui também, que a gente engancha ainda antes do Gui falar, ele está ansioso esperando, mas já vamos. Só fazer aqui uma questão à parte, Fer. Essa questão dos impossíveis, né? Tá lá no Freud, o Lacan também resgata isso, mas vamos entender bem. Quando o Freud coloca, não é só a educação, né? Ele fala das impossibilidades de educar, amar e governar. Então, são essas três coisas, o amar também e o governar também. Mas o impossível é no sentido de que são tarefas que não se esgotam, entendeu? Só quero clarear isso, porque às vezes se a gente fala de maneira muito rápida, né, quem não é próximo da psicanálise acha que os autores estão falando, então é impossível, larga para lá. Não é isso, é o impossível daquilo que não se esgota, daquilo que não se termina, porque, bom, nessa tríade, né, que o Freud coloca, né, educar, amar e governar, enfim, estão sujeitos a essa questão da imprevisibilidade do laço social e como o desejo humano, por mais que ele possa ser subserviente a um outro, né, como na relação do senhor e do escravo, tem sempre uma ponta que escapa, entendeu? Tem sempre um imprevisível. Então é isso, né? Amar o outro, governar no sentido mais coletivo e educar, seja individualmente ou microsocial, são tarefas impossíveis nesse sentido de não termináveis, não inacabáveis, entendeu? Um trabalho sempre por se fazer, é nessa perspectiva, só clarear isso. Um outro ponto, aproveitando que o Fer falou, com a Carol, e aí para juntar aqui com o Fernando Mello aqui abaixo, mas depois a gente pode voltar a isso também, acho que a culpa também está nesse panorama aí, Fer, essa coisa que você mencionou, algum teórico que falou que, acho que do Nietzsche, né, ou da filosofia, que você pegou a coisa do ressentimento, né, como se tornar num limiar insuportável, isso também já estava lá no Freud, viu? Quando o Freud fala da sequência em termos sociais, tá? Textos sociais do Freud, Psicologia das Massas, Mal-Estar na Civilização, né? Esses textos, entre outros, quando ele explica para a gente a sequência civilizatória entre frustração, remorso e culpa e angústia, ele também já apontava isso, que isso chegaria em limites insustentáveis para a gente, entendeu? Vamos pegar aqui o Fernando só para a gente. Concordo com o fato de ser a educação o caminho para a libertação, contudo, há de se construir outros espaços que façam ecoar o discurso da escola e da academia. No atual estado das coisas, o discurso da educação é sufocado pelo discurso familiar sobre as mais diversas formas de reverberação e das mídias. Acho que, Fernando, o Fernando Mello aqui, né, que deixou o comentário, acho que tem a ver até, Fernando, esse seu comentário com a questão do enfraquecimento, né, do discurso científico, agora por conta do episódio pandêmico, né, a gente está tendo uma singela valorização por força da obrigação, né? Sou eu, Beth, que estou muito feliz de estar aqui, queria falar aí que eu vi vocês e sou colega aqui do Gui, do Fernando, mas eu tenho umas questões que me inquietam, que vocês tocaram bastante, assim, e não estou falando para vocês responderem, porque são questões que a gente tem na vida hoje.
Mas a primeira coisa... Tá tocando o telefone aqui em casa, não sei se vai atrapalhar, mas a primeira coisa que eu queria falar para o Fernando, para a gente ir pensando depois, é essa nefasta articulação entre o neoliberalismo e o conservadorismo, porque você colocou como quase que uma coisa não se coaduna e não se articula com a outra, e a gente está vendo no mundo inteiro que o capitalismo está se articulando de forma muito forte e de forma muito com muitos frutos a um conservadorismo extremo, e que eu acho que tem a ver com a necropolítica e a possibilidade de ir fazendo distinções entre os seres humanos. Eu acho que a gente tem que pensar essa articulação do capitalismo atual com o conservadorismo, no sentido de que, vou usar uma expressão que o Franco Berardi usa, que ele fala, a gente está vivendo na carcaça do capitalismo. Então, é uma situação de um sistema que chegou num colapso absurdo, que não tem a ver só com o vírus atual, mas que tem a ver com a destruição do próprio planeta e de todos os recursos, e é uma situação onde a gente vai ter cada vez mais a produção de corpos matáveis, né? Então, eu acho que essa junção entre conservadorismo atual e o capitalismo é alguma coisa que a gente tem que conseguir pensar. Mas a outra coisa que me veio bastante agora da fala do Gui, e que tem a ver com o título da mesa de vocês, como é que a gente consegue ir além da política do entristecimento, assim, porque o próprio pensamento e a crítica vai nos dando uma dimensão de uma situação muito difícil para a gente criar as brechas, né? Porque, como os autores que vocês foram trazendo vão dizendo, tem uma captura do desejo, do afeto, né? Da subjetividade, da produção de uma subjetividade muito empobrecida, e eu acho que sim, a arte, a educação, esses encontros são potentes, mas a gente está produzindo isso que faz uma mudança muito lenta e a longo prazo, ao lado de um outro tipo de produção de subjetividade que é devastadora, assim. E eu fico pensando que o nosso isolamento atual, ele traz a possibilidade, talvez, da alegria nessa questão do silêncio, mas ele traz também todas as relações e os encontros mediados por telas, o que tira o corpo da experiência, e a questão dos afetos alegres, elas têm muito a ver com o encontro entre os corpos, né? Então, eu estou bem alegre de ver vocês, eu gostei muito de ver o Gui, de ver o Fernando, de ouvir, porque eu acho que a voz, a gente consegue ainda manter uma materialidade na voz, né? Mas é muito diferente do encontro presencial, então a gente vai ficando também entristecido nesse isolamento, né? Então, eu fico pensando assim, como produzir alegria, porque eu acho que essa é a única política que vai nos tirar dessa carcaça, mas eu sinto muita dificuldade. Eu acho que vocês estão tocando em pontos que são urgentes para a gente pensar, e eu quero agradecer aí tudo que vocês deram para a gente ver no pensamento. Pô, Beth, muito legal. Na verdade, é uma honra para a gente ter a sua presença aqui. Muito, muito bacana. Então, essa questão do conservador e do liberal, a despeito de talvez ter aparecido como uma afirmação, eu acho que para mim é uma pergunta, né? E é o que eles estão dizendo que está acontecendo, que eles fazem essa junção, né? Uma junção que talvez do ponto de vista teórico não seja possível, mas está acontecendo na prática. O que isso vai significar? Né? Tem vindo como essa violência que a gente acompanha, né? Então, eu acho importante esse seu apontamento, porque para mim também não é muito explícito o que
o que significa esse conservador nos costumes e liberal na economia, né? Do ponto de vista teórico, realmente é estranho. Agora, o que vai acontecer disso, eu não sei. Eu fico pensando o quanto ser liberal na economia é ser conservador, né? Porque se é a lógica do liberalismo, ela funciona em dois registros, né? A gente vai dizer lá com os marxistas um registro ideológico, né? E dentro desse registro ideológico existe toda uma série de valores que são oferecidos para a gente enquanto ilusão. Por exemplo, liberdade, igualdade, fraternidade, bandeira da França, Revolução Francesa, tudo aquilo foi oferecido para a gente enquanto ideologia, né? A gente não é livre, a gente não é fraterno e a gente não é igual, né? Então eu acho que quando uma pessoa diz assim, né, tipo, sou liberal nos costumes e não, sou liberal na economia e conservador nos costumes, ela só está colocando, na verdade, o paradoxo, está explicitando um paradoxo, né? Que é o paradoxo da ideologia, né? De uma camada ali que é feita para iludir, para ludibriar, né? E uma outra camada mais inferior ali, que é onde as coisas acontecem, né? Mas enfim, só ideia. Para mim também é para pensar, porque realmente é uma articulação bem estranha, mas que na prática está funcionando de forma assustadora, pegando a gente de um jeito que a gente não consegue nem se organizar para fazer frente, né? Muito assustador como a gente tem todos esses eventos diários, assim, e o governo se mantém ali, né? Então, mas o estranho é que a impressão que dá, pelo menos teoricamente, é de que a economia não vai se sustentar dentro de uma lógica em que não tem produtividade criativa. Entendi. Entende? Essa é a minha... eu não sei por quanto tempo se sustenta uma relação. Né? Ô, Fernando, eu fico pensando assim, né, a economia capitalista do jeito que é, anexação e ampliação, ela não se sustenta de nenhum jeito mais, ela não tem mais para onde crescer. O mundo inteiro já foi sugado, então eu acho que, de fato, essa coisa da carcaça, quer dizer, agora é um salve-se quem puder, e os grandes conglomerados vão tirar para eles, onde der. Então, agora a gente já está mais, não tem mais uma, né, a ideia, vamos aumentar para dividir o bolo, etc. Aumentar o quê? Para onde você vai crescer? Como é que é essa ideia de crescimento ininterrupto, né, que a Hannah Arendt fala? Crescimento ininterrupto, anexação ininterrupta. Já acabou onde a gente vai anexar. Então, eu fico pensando que talvez você tenha razão. É impossível essa articulação, porque, de fato, mesmo a ideia do neoliberalismo, ela já, agora... a gente está caminhando para um mundo... Porque se a gente for pensar essa ideia do capitalismo imaterial ou cognitivo, que é apontado no final dos anos 90, ele já tem 20 anos. Se a gente for pensar no Guilherme, que as coisas não são mais, os ciclos não são mais de 50, mas são de 10, 20, então, mesmo essa forma do capital se sustentar a partir dessa imaterialidade da informática, por exemplo, ele já está se esgotando. Isso, é o que eu ia falar, inclusive. Eu acho que talvez, né, muitos marxistas disseram que talvez, em algum momento da história, que o modelo capitalista econômico um dia entraria em colapso. E talvez esse aceleramento dos ciclos, né, a tentativa da invenção de novos mercados a explorar, seja exatamente esses espasmos, né? Esses espasmos do colapso do capitalismo, né? Eu acho que isso que a Beth trouxe é uma questão, né? O mundo está acabando, gente. Economistas disseram que a volta da quarentena vai ser uma violência econômica maior do que a crise de 27. Vai ser um salve-se quem puder, né?
Então, não é o vírus que vai nos matar, é a nossa incapacidade de lidar com a nossa própria saúde que vai nos matar. Não no sentido físico, ainda que também vá nos matar em sentido físico, mas no sentido de vai matar o humano vai precisar criar outro, vai precisar nascer outro, né? Crise de 29, isso. Desculpa, errei, Pedro, foi mal, verdade. Ó, tem uma série de perguntas aí, de então, eu comentários, acho que ok. é bom a gente dar uma passada antes. Tá. Isso daí que o Leandro tava falando, seria legal o Fernando falar. Eu vou fazer com o Fernando o que ele fez comigo. Depois o Guilherme fala, eu vou fazer com o Fernando agora. O Fernando, ele tem uma questão que ele pega lá de um texto do Foucault sobre o uso público da razão, que o Foucault já identifica como um problema lá em 1970, né? A gente está tentando lidar com isso agora. Mas enfim, eu acho que a questão aí nossa é uma questão da provocação. O Yasui, nosso professor, ele fazia muito isso, né? A gente até zoava que era uma mania dele, que ele falava assim, ele falava, fazia exposição, de repente ele falava assim, uma provocaçãozinha. O ato do professor, mas também o ato do acadêmico talvez seja esse, né? O de provocar a pensar. O Pedro fala aqui uma coisa interessante, tá? Que ele fala, a gente tá falando do jazz, do samba, mas a gente pode falar que o funk, gostemos ou não, o funk é um grande ato, sim, um grande ato de resistência e de inovação. Por exemplo, o funk, ele constrói a música a partir de uma lógica, que é a lógica do mashup, né? A lógica do recorte e cola, né? Que é a lógica do nosso tempo, a lógica do recorte e cola, né? Ele pega um trecho de uma música e aí em cima disso se faz um funk, né? O que já é uma inovação criativa de alguma forma, né? Mas mais do que isso, eu também acho que o funk é sim muito inovador, porque quando você diz assim, uma estética hedonista, algumas pessoas gostam de dizer que o primeiro funk foi aquele, né? Tipo, 1990, eu acho. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, né? O que é isso, né? É um manifesto pela participação das periferias no mundo, né? Ainda que seja uma estética hedonista, reparem o quanto é uma manifestação das periferias. Eu quero fazer parte do mundo, eu não quero só viver, eu não quero só sobreviver, eu quero viver também, né? Mas enquanto a questão das provocações, eu tô, na verdade, queria falar outra coisa aqui. Enquanto o Leandro estava falando, eu fiquei pensando na questão do corpo e do comum, que foi o finzinho da discussão lá da minha fala. E aí eu pensei numa provocação, né? A Beth disse, o problema da gente produzir um comum online é o esvaziamento do corpo, né? Eu fico pensando o quanto isso toca muito numa provocação que a Sônia França fazia para a gente em sala de aula, que é o seguinte: a gente não tem como imaginar o mundo de amanhã, porque não vamos ser nós que vamos viver no mundo de amanhã, vão ser as pessoas de amanhã. Então, só as pessoas de amanhã que são capazes de dizer como vai ser o mundo de amanhã, né? Uma coisa que eu reparo sobre a internet e a geração da internet é que essa photoshopização da vida que acontece no Facebook e no Instagram, ele está construindo uma tendência que é uma tendência da construção da subjetividade, não mais pela via da construção do corpo, mas pela via da construção do avatar, né? Avatar no sentido de a identidade que eu produzo na internet, né? Ela não tem muito a ver comigo. Né? Então talvez o mundo de amanhã seja o mundo das pessoas que constroem avatares e não das pessoas que constroem corpo, e aí as questões começam a ficar complicadas, vai faltar ferramenta para a gente que vive no agora pensar isso, né? Como nós vamos construir um mundo, um comum nesse mundo que a gente nem sabe qual vai ser ainda, né? Mas a Beth também disse uma outra coisa que é interessante, a voz. A voz é uma materialidade que mesmo num mundo de pessoas produzidas e construídas e photoshopadas, a voz é uma materialidade, né? Então talvez uma última materialidade desse corpo que tá por vir aí ainda. Aí você colocou muito bem, né? A voz, ela é invocante, entendeu? Assim como a música também, né? É muito interessante isso, porque vou pegar um gancho, né? Efeitos aí da pandemia, sei lá. Eu me peguei ouvindo rádio
coisa que eu não fazia há muito tempo. E aí eu tenho ligado o meu rádio mesmo no aparelho de som, né, e às vezes no celular, e sintonizo a estação de rádio para ouvir e tal. Então, louco isso, né? A gente está falando de resquícios, né, de, do que a figurabilidade, né, de relação com o objeto nos permite nesse momento que nós estamos isolados, né? Mas vocês sabem que durante a nossa mesa aqui hoje, durante a transmissão, eu estava pensando isso. Muitas vezes eu estava nos imaginando no espaço comum lá, que nós estaríamos presencialmente, né? E interessante, talvez, como agora, por conta desse cerceamento, né, e do corte da visão e dessa necessidade de distanciamento, eu não sei vocês, né, mas eu tive uma experiência de estar muito ouvindo atentamente vocês, não que eu nunca estive nas nossas mesas, entendeu? Mas acho que porque se nos falta essa experiência de corpo do contato agora, é isso, o corpo ele não está completamente perdido, né? Enquanto houver ainda uma possibilidade mínima de mediação, isso é corpo também, né? Eu acho que a questão do tapar os olhos potencializa a audição, né, que você está dizendo. Né? Sem dúvida, quando a gente quer lá estudar nossas músicas, quer ouvir um disco bom, você fecha os olhos, né? E é isso, a sonoridade tem essa dimensão invocante aí, importante, né? Eu acho que... Já falava o Freud, né? A voz, eu tô dizendo da voz, porque a voz é uma produção de si, né? Se você parar pra pensar, qualquer pessoa que canta, ele não canta com a voz dele. Não, Ele ele canta canta com as entranhas, né? é Ele necessário canta... produzir a voz de canto, né? Não é Uhum. a voz que sai naturalmente. Assim como é necessário produzir uma voz que diz, né? A voz que eu uso, por exemplo, nesse microfone agora, não é a voz que eu uso com a Aline aqui em casa, com as cachorrinhas. Exato, claro, exato. A produção de uma corporeidade que tem a ver com o som, né? Isso. Então, essa ideia da voz que eu estou falando, da produção, ela é bem interessante. Ela retoma um pouco, para mim, aquela noção aquela ideia do Foucault, da vida como obra de arte que a gente estava comentando lá atrás. Que aí, qual que seria a ideia? De que não tem um sujeito autêntico que faz essa voz sair, mas é nas relações que eu vou estabelecendo ao longo da minha vida, nas relações que eu vou estabelecendo ao longo do dia, é que vai surgindo, vai sendo produzida essa voz, ou essa arte, ou essa coisa de uma vida como obra de arte. Então, que na verdade eu só vou ter acesso a isso depois que eu viver. Né? Então, eu só vou saber se essa voz foi autêntica depois que eu tiver vivido uma vida, né? Então, não sai de um íntimo do sujeito. Não tem, na Isso, verdade, não tem o isso. sujeito ali, né, produzido. E aí você vai retirando dele essa coisa toda. Aí você vai se Na minha constituindo. tese, eu tentei avaliar um pouco essa questão da voz, porque lá eu tô eu tenho um trecho que eu vou falar sobre o Milton Nascimento, né? E como tem uma música do Milton Nascimento que ele vai dizer lá, como é que é o nome da música, Fernando? Você leu minha tese, né? Sim, mas eu não sou especialista em Milton. A minha voz vem da mulher, né? Que eu não lembro o nome da música, mas ele tá dizendo que ele canta como canta porque ele ouvia a mãe cantar. Ele canta como canta porque ouvia a babá cantar. Ele canta como canta porque ouvia a Ella Fitzgerald, né? Essa voz produzida não enquanto algo que brota, mas algo de que se apropria mesmo, né? Tem Mas uma coisa que eu uma... acho que a gente poderia retomar, Leandro, é essa discussão aí do fim do capitalismo, viu? Acho que isso tem uma novidade aí que acabou sendo produzida aqui na mesa. Sim, né, para a gente poder pensar em Uhum. outros, né, acho que tem várias pontas aí que tem muita coisa que a gente pode mesmo desenvolver a partir, entendeu? O Fernando falou aqui em cima, né, dessa questão, o Fernando Mello, dessa questão que o Capital deveria ter terminado em 2008, né, era o fim dele ali. E o que a gente está vivendo é um arrasto, né, uma situação de arrasto. Né?
É, como se fosse uma franja, né? Se a gente puder localizar esse início do fim ali, seria isso, né? Deixa eu só aproveitar, Fer e Gui também, porque o pessoal também, acho que vocês estão acompanhando, estão escrevendo, ó. A Ju quis compartilhar aqui, né, nesse tema da música, da arte, um documentário sobre o Mangue Beat, pô, deve ser excelente, ó. Fica aí a dica pra galera, Caranguejo Elétrico, né? Vai falar disso mesmo, né? O Mangue Beat, nossa, é um cenário espetacular. Ô, Ju, e aí aproveitando com todos, a indicação da Ju aqui me fez me lembrar, já que a gente está falando disso, né, da arte como revolta, resistência também, modo de subjetivação, vejam no YouTube, tem inteiro, viu? É um documentário nacional, se chama Tarja Branca, que ele vai falar justamente dessa questão dos saberes inúteis, né? Então, do lúdico na cultura brasileira, enfim. Fica aí de indicação para vocês também. Ah, alguém comentou aqui a música que o Gui falou. Essa música chama A Feminina Voz do Cantor, Milton Nascimento, Gui. Ah, então, o Gui já viu aqui, agradeceu, né? Isso mesmo. Fernando, interessante você trazer Bacurau. O Kleber Mendonça, ele também tem um outro filme mais antigo, você provavelmente deve ter assistido também, que é O Som ao Redor, já que a gente estava falando do som, né? O Som ao Redor é um filme muito bonito e interessante, porque ele constrói o cenário pelo barulho do cenário, né? A corporeidade daquele bairro no interior do Recife, no interior não, né? Naquele bairro do Recife, se dá pela construção de uma sonoridade, não pela construção visual, né? Então, acho que são como nós promovemos invocações nesse momento de corte desse contato mais imediato do corpo. Por isso, Gui, que eu acho que a gente precisa encontrar algum meio termo, né, que eu fiquei um pouco preocupado nisso, mas eu acho que a gente tem uma necessidade de encontrar o meio termo entre um modo de expressão que não seja do espetáculo e da obrigação de se expressar, mas também a gente não deixar de fazer isso. Vocês entenderam? Eu queria, Fer, a questão da academia que eu coloquei, entendeu? Porque eu estou colocando para vocês, estou compartilhando angústias que são minhas mesmo, entendeu? Como a gente pensa junto a partir desse momento, a gente precisa muito sair, ainda que a gente esteja lá na academia, mas a gente precisa estar mais fora mesmo. Eu acho que essas semanas de isolamento têm me atinado isso cada vez mais forte, entendeu? Eu tenho discutido uma questão que é a questão da performance docente, né? Eu acho que a Beth também já tem visto isso. Na verdade, a gente é ator, né? E tem uma questão da atuação que está na nossa vida constantemente. A aluna está tendo aula de... A aluna me perguntou, virou para mim, professor, você é ator? Eu falei, não, eu sou professor. Professor é ator. Né? Então, tá dentro, claro. A aluna, minha filha, estava falando, ela está tendo aula pela internet, ela fala que ela é insuportável, porque eles querem se encontrar, eles e os colegas dela, e os colegas delas, querem se encontrar, e querem se encontrar o professor também. Isso. Né? Eu acho que isso é a pá de cal sobre esses projetos mirabolantes de aula online. Não, perfeito, Fer. É por isso que eu tô um pouco insistindo aqui, dividindo com você essa angústia, mas eu acho que a nossa mesa atende a esse propósito e a gente pode cada vez pensar em mais coisas. Não é mesmo dar aula, a gente também tem feito isso semanalmente, tem aula lá com os nossos alunos, não é isso. Quando eu estou falando mesmo da academia, fora da academia, é daí numa outra performance que não seja essa de aula, que seja, por exemplo, como hoje nós estamos fazendo, porque hoje a gente conseguiu, a partir de um bate-papo, não ser tão acadêmico como é uma aula. Então, quando eu estou falando de levar a academia para fora, nos espaços, e seja onde for, é da gente levar nesse tipo de performance, numa retórica em que, é como eu já vi o Gui postar várias vezes, e é isso mesmo, é como a pessoa que não tem acesso nem à terceira série, que está lá na ponta da favela, seja onde for, se a gente ter como comunicar algo, tocar essa vida de alguma maneira, e sem nenhum ranço acadêmico, a gente precisa se fazer entender. Agora, assim, não é só se fazer entender, é como a gente começar a se colocar no mundo melhor, porque a academia prende a gente, cara.
é por isso que a gente está discutindo isso aqui. A gente meio que não sabe muito como sair da academia, não é isso? Ou eu estou enganado? E olha que engraçado, né? A questão lá que o Deleuze coloca é necessária a produção de um silêncio para que se possa ter algo a dizer. Foi necessário que a gente fosse obrigado a sair da academia para que a gente consiga produzir um jeito de dizer as coisas que interessam ser ditas, né? À mesa. Perfeito, exato. Eu cito. Não, mas aí, Gui, olha só, Bartleby, tem mas uma assim, outra não é um questão. bom exemplo. O Bartleby não é um bom exemplo, porque o Bartleby morre. Sim, mas tem uma outra questão aí que eu acho que aí trazer a Baruana também para discussão, que é a questão A Beth tá aí, se ela tiver aí, fala para ela opinar também, enfim, todo mundo, né? Então, mas tem a questão do que eu queria falar, a questão do comunismo. O fato da a gente na pandemia, a gente está podendo escolher o que fazer, o que trabalhar, como trabalhar, pensando no trabalho como produção humana, como produção de si. Isso é uma questão interessante, porque o Marx no final ele vai dizer que ao final o comunismo é isso, é você poder um dia escolher ser pescador, outro dia escolher ser caçador, outro dia ser marceneiro, outro dia professor, né? Poder escolher ao longo da sua vida diversos tipos de trabalho, né? E de repente o que essa pandemia propiciou para a classe média, que pode sair de casa e trabalhar, e não trabalhar, e ficar em casa, na verdade, para alguns poucos, é essa possibilidade de fazer aquilo que realmente faz sentido. E aí o capital está ganhando, porque a gente nunca trabalhou tanto, né? Se for ver. Ah, sim. Eu estava pensando aqui, Leandro, como foi bom te ouvir. Eu estou pensando na dimensão da clínica nisso tudo aqui. E como na clínica, muita gente agora está fazendo os atendimentos online, né? Muitas vezes fechando realmente a tela e o visual para ficar com a voz, né? Fazendo por telefone. Mas eu estava pensando nessa atenção ao outro, que nesse conjunto de coisas que a gente vai se encontrando, muitas vezes um monte de gente nas redes, etc., se perde essa questão da escuta e do encontro, que é algo do acontecimento, né? Aquele encontro onde algo inusitado nos pega. Sim, eu acho que talvez duas coisas me ficaram de pistas para uma alegria. Eu acho que a questão da solidão, acho que é interessante essa ideia que o Gui trouxe, o vacúolo de solidão para ter, enfim, finalmente o que dizer, né? Experimentar a solidão, experimentar a restrição do um mundo um pouco mais restrito, menos ampliado, talvez dê condições para um tipo de experiência muito diferente da que a gente estava tendo. E, de outro lado, esse cuidado com os encontros mais preciosos, né? Fiquei pensando nisso, como que a clínica tem um lugar, acho que a gente falou da arte, da educação, e só para juntar, a clínica tem um lugar muito importante nesse mundo que a gente está vivendo, eu acho. Esse lugar da escuta, da atenção ao outro, da experiência singular, e da afirmação, né, do direito à vida de todos, de cada um, da importância de cada um nesse conjunto comum, né, o comum e o singular. Talvez a gente possa ir fazendo essas experimentações aí. Quero agradecer muito a todas as falas, ouvi só o finalzinho da fala da Baruana, mas também agradecendo, e a oportunidade aí dessa mesa, que vocês façam mais.